Bom, hoje nós vamos, terminando essa série, né, esses 2 meses, nós vamos falar sobre aquilo que acabamos de fazer, né, sobre oração. E sobre oração no aspecto do contexto, né, do livro do John Piper, tem vários aspectos para nós falarmos sobre oração. Esse tema dá para nós estudarmos o ano inteiro, mas nós vamos olhar sobre um ponto de vista que é a oração como poder do prazer cristão. É interessante, né? A primeira vez que nós ouvimos esse título e os outros temas do livro, né? Como glorificar a Deus e temos prazer nisso? Qual que é o foco, né? Somos nós ou é Deus? Então, nós vamos caminhar um pouquinho sobre esse tema, sobre o aspecto oração, ok? Mas vocês precisam me ajudar. E antes de entendermos as consequências da oração, nós temos que entender o que é oração, né? E oração é aquilo que acabamos de fazer, não é isso? Vocês já fizeram com certeza hoje ao acordarem, já oraram, cada um com os seus motivos, e nós o quê? Oramos, né? Agora então, o que é oração? Vamos lá, me ajudem. Eu sei que a turma é um pouco grande, mas vamos lá. O que é oração? Isso, muito bem. Oração é o quê? É falar com Deus. Não, Dante, essa daqui, se fosse uma prova, é para tirar um na prova, né? Porque oração é tão simples como falar com Deus. E o que significa isso? O que significa você falar com Deus, né? Deixa eu mudar a pergunta. O que significa ter relacionamento? Vamos lá, me ajudem. Isso é uma pergunta, e aí vamos combinar assim, quando eu pergunto, vocês respondem. Vamos lá. Pessoal, o que significa ter relacionamento? Ter uma interação, né? Relacionamento, pensamos em casal, pensamos em comunhão. O que significa ter uma interação, uma relação, por exemplo, num casamento? Uma troca, né? Ou melhor, conhecer e ser conhecido. Começa a fazer sentido isso quando nós falamos o quê? Nós precisamos ter comunhão com Deus. Ora, o que significa ter comunhão com Deus? Conhecer e sermos conhecidos. Como é que fazemos isso? Através olha a oração aí, né? Interessante. E através da palavra, que é conhecer e sermos conhecidos, né? Que interessante. Então, o que é oração? A oração nada mais é do que buscar ter comunhão com Deus. Nós não oramos porque Deus fala para orar, então nós vamos orar, então, né? Não. É para termos o quê? Um relacionamento com Deus. É uma parte do estabelecer um relacionamento com Deus. Que mais? Ora, nesse relacionamento em que eu estou buscando ter uma comunhão com outra pessoa, eu tenho que ter o quê? Isso, muito bem. Contato com outra pessoa, né? Eu tenho que o quê? Me relacionar num mesmo lugar, de uma mesma forma, conhecer e sendo conhecido. Oração, portanto, nada mais é do que buscar a presença de Deus. Como assim buscar a presença de Deus? Então nós não estamos na presença de Deus? Vamos entender rapidamente as semelhanças da primeira e segunda aliança. Alguém tem dúvida da primeira e segunda aliança? Vamos ter que falar depois, porque não vai dar tempo para explicar todos os detalhes. Mas vamos lá. Primeira aliança, né? Condicional, formada no Monte Sinai, com Israel. E a segunda, também para Israel. A igreja é um intervalo, né? Que já participamos dessa segunda aliança como intervalo. Como nação, Deus vai firmá-la com Israel lá no futuro. Mas primeira e segunda aliança, né? Quando Jesus fala, eis o sangue da nova. Então tinha outra? Tinha a primeira, né? Então, 2 alianças, né? Quais eram as semelhanças dessas 2 alianças? Da firmada com Moisés e da firmada no sangue de Cristo. Quais as semelhanças? Primeiro, perdão de pecados. Qual a segunda semelhança? Tratava da presença de Deus. Como assim? Perdão de pecados. Qual era o foco da lei do Antigo Testamento? Da primeira aliança? Ou do Antigo Testamento, né? Qual que era o foco? Não era o cumprimento da lei. Todo mundo sabia que não ia conseguir cumprir a lei. Qual que era o foco? Que era o foco que os fariseus davam. Por que Jesus condenou os fariseus? Porque eles falavam, olha, vocês colocam sobre os outros aquilo que com o dedo vocês não levam, que era o quê? O cumprimento da lei.
Não dá para se cumprir a lei. O foco da lei nunca foi o seu cumprimento. Qual era o foco da lei? O sacrifício, o perdão, que Deus ensinou para Adão, para o homem e a mulher antes do pecado, depois do pecado, quando os vestiu com peles, derramou sangue, perdão de pecados. Portanto, as semelhanças da primeira e segunda aliança era perdão. E a segunda semelhança, presença. Como é que era a presença no Antigo Testamento? Tabernáculo, Santo dos Santos. Né? Deus estava ali, presente no meio do povo. Portanto, as semelhanças das duas alianças é perdão e presença. Está grifado ali presença porque o foco hoje vai ser presença. Por quê? Porque presença é comunhão, conhecer e ser conhecido, que fala sobre oração. Então está absolutamente ligado com a oração. Agora, qual a diferença da primeira e a segunda aliança? Só nesses dois particulares. Na primeira aliança, o perdão era coberto. Por quê? Salmo 32:1 diz o quê? Bem-aventurado aquele cujo pecado cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Por quê? Hebreus 10:4, sangue de touros e de bodes não remove pecados. Né? Portanto, Antigo Testamento, o perdão, os pecados eram perdoados? Eram. E a consciência de pecado? Não. Né? Vocês lembram naquele episódio que Jesus estava escrevendo na areia, o que aconteceu? Várias coisas, mas uma delas, né? O que aconteceu? Levaram uma mulher adúltera, para fazer o quê? Para pegar Jesus, lembram disso? Queriam pegar Jesus. Por que queriam pegar Jesus? Por causa do pecado dela, mas pegar Jesus por quê? Porque se Jesus falasse, apedreja como manda a lei, onde é que está o homem? A lei mandava matar os dois. E se Jesus falasse, não apedreja, falar, não cumpriu a lei porque era para apedrejar, vamos pegar Jesus, olha aí, ó. Quer melhor situação do que essa? Levaram para Jesus, o que Jesus fez? Nem levantar a cabeça Jesus levantou, né? Jesus falou assim, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que aconteceu, vocês lembram? Quando Jesus levantou a cabeça, não tinha mais ninguém. Mas vocês lembram como é que eles foram embora? Como? Quem lembra? Dos mais velhos para os mais novos? Por que Jesus fala isso? Por que Deus deixa registrado isso? Porque nos mais velhos a consciência de pecado veio primeiro. Por quê? Porque no Antigo Testamento, quando você pegava o carneirinho e ia para o tabernáculo oferecer, o que você fazia? Hebreus, o que diz? Hebreus 10. Você lembrava dos pecados. Você levava o cordeirinho e falava assim, com 12 anos eu roubei uma bola. E com 13 eu peguei um lápis. E com 14 eu desobedeci meus pais. Né? Aí quando você chegava com 20 anos, você fala assim, com 12 eu roubei uma bola, com 13 eu roubei um lápis, com 14 eu desobedeci meus pais, com 15 eu fiz isso, com 16... Quanto mais o tempo passava, mais a consciência do pecado, você tinha isso. Né? Então, por quê? Porque os pecados eram cobertos, não tirados. É por isso que o judeu usa parece um chapeuzinho que encolheu, pagou barato, encolheu, né? Lavou, pagou barato, encolheu na primeira. Não é nada disso. Né? O kippar, que é cobertura, significa o quê? Porque eles não querem que os pecados foram tirados, os pecados deles são cobertos ainda. Né? Porque não creem em Jesus como Deus. Então vejam, falando em perdão e presença, qual que é a diferença das duas alianças em relação ao perdão? Porque hoje a nossa consciência foi purificada, porque o sangue de Cristo lavou. Lembra de João Batista? O que João Batista fala em João 1:29? Muito bem, eis o cordeiro de quem? Que tira, mas não cobre. Mais um judeu falando que tira pecado, ele sabia que era cobertura. Por que ele falou que tira? Porque esse é o cordeiro não dos homens, mas de Deus. Sem defeito, sem mácula, esse pode tirar. Então vejam, perdão dos pecados em Cristo. Né? Só deixa eu fazer um parênteses aqui, eu já começo a olhar para o relógio, já começo a acelerar, já começo a engatar na quinta, quem já ouviu alguns estudos já sabem como é que é. Claro que já estamos atrasados, né? Mas vamos lá. O que significa nós participarmos da ceia? Você já parou para pensar nisso? Você vem para a ceia porque é uma vez por mês mesmo, eu tenho que vir, que eu não tenho reunião de oração 8h30, é ceia, então vamos lá, vamos em vez de ir lá para a ceia, vamos aqui para o novo tempo, que hoje é ceia. Mas o que significa isso? Jesus falou o seguinte, participem da ceia e façam isso o quê? Em memória de quem? Dos pecados? Não mais. Em memória de mim. Por quê? Porque quando você falar em pecado agora, você está querendo dizer o quê? Foram pagos.
limpos, perdoados. O momento de ser devia ser um momento extraordinário. Você já parou para pensar que os meus pecados foram perdoados em Cristo? Não há condenação para nós. Você já parou para pensar nisso? Na ceia, nós lembramos do sacrifício de Cristo que pagou os nossos pecados. É por isso que, se nós tivermos algum problema, o que faz? Confessa aí, participe. Tem gente que fala, não, eu estou em pecado, não vou participar. Que pecado? O que foi perdoado por Cristo, inteiramente encravado na cruz? Você pode precisar confessar, 1 João 1,9, né? Mas o perdão nós já tivemos. É a diferença de primeira e segunda aliança, né? E isso, por que nós estamos falando do perdão se o assunto hoje não é perdão, é presença? Por quê? Porque andam juntos. Eu não consigo ter a presença de Deus sem ter o perdão de Deus, né? Por isso que o sumo sacerdote, ao entrar no Santo dos Santos, fazia o quê? Ele entrava, o que diz Hebreus? Não sem sangue. Porque se entrasse sem sangue, Deus o fulminava ali dentro. E presença? Qual que era a diferença de presença do Antigo e do Novo? Isso, muito bem. No Antigo era esporádica. Ficava sobre e saía. Lembra do tabernáculo? Pega lá, veja como é que foi feito o tabernáculo. O Espírito Santo ficou sobre as pessoas para os capacitarem para uma obra específica e saía, né? A força de Sansão estava onde? Isso, muito bem, no Espírito Santo. O cabelo era só uma forma, né? E o que aconteceu lá? O que diz em Juízes 14? Quando Dalila fala para ele, quem cortou o cabelo mesmo de Sansão? Precisamos ler, né? Não foi Dalila não, foram os filisteus. Ela chamou os filisteus para cortar. E aí quando Dalila acorda, fala assim, os filisteus estão vindo contra você. O que diz o texto? E Sansão não se tinha dado conta que o Espírito havia saído dele. É por isso que Davi ora como? Senhor, não retire-te de mim o teu. Por quê? Porque podia sair. Você não precisa orar assim hoje não. Mesmo que você queira, não vai sair, se você for nascido de novo, né? Não, é porque hoje, Senhor, eu vou fazer uma coisa de sábado, eu queria que o Senhor ficasse aqui, mas amanhã nós vamos junto para a igreja. Não dá, viu? Se ninguém falou isso para você, não, o Espírito vai junto com você. Por quê? Porque à medida que os pecados foram definitivamente tirados, Deus pode fazer o quê? Ser habitação. A diferença entre primeira e segunda aliança é que pecados eram cobertos, portanto a presença era esporádica. E na segunda, na nova aliança, pecados são tirados, portanto a presença é permanente. Efésios capítulo 1 diz, até quando? Até o resgate da sua propriedade, até sermos resgatados para o céu, o Espírito habita em nós. Ora, se o Espírito habita em nós, né? O ponto é, se estamos conectados, por que nós não oramos? Como assim, Dante? Deixa eu dar um exemplo da internet. Vocês lembram alguns anos atrás, vários anos atrás, como é que era o acesso à internet? Lembram não? Era tudo, né, aquele barulho, e era uma coisa absurda. Nós tínhamos que chegar em casa e esperar meia-noite porque o impulso era mais barato. Lembra disso? Os mais jovens vão falar do que ele está falando. Não, mas aqui os mais velhos vão lembrar. Vocês lembram disso? Caía toda hora, tinha que conectar, era linha de escada. Era uma confusão, né? Por quê? Porque não havia o quê? Uma conexão em tempo integral. Você conectava e desconectava, conectava e desconectava. Em determinado momento, esperava para não cair. Quando tem menos movimento, vamos, porque senão carrega as linhas. Lembram disso? Então, isso, quando você lembrar disso, você vai lembrar que isso era a primeira aliança. Conectava, desconectava, era em alguns momentos. Lembra o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde? Não era qualquer hora que você chegava a Deus, não do jeito que você queria. Então veja, isso era a internet de antigamente. E a internet de hoje, como é que é? Eu garanto para vocês que a maioria aqui, quando chegar em casa, só vai mexer o mouse assim, já vai estar lá a página do jornal, de esportes, a página que mais gosta, lá vai estar lá. Por quê? Porque está conectado lá. A internet está conectada o quê? 24 horas. Por que então nós não acessamos? Só se nós entendermos que o que está lá não é necessário, nós não precisamos daquilo, ou aquilo não é importante, porque nós estamos conectados. Abram aí para Hebreus capítulo 10, versículo 19. Olha aqui a internet conectada. Hebreus 10, 19.
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados, de má consciência, e lavado o corpo com a água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Vão para o Santo dos Santos, o caminho está aberto, o véu foi rasgado. É por isso que 1 Tessalonicenses 5,17, está lá anotado, anotem aí, se vocês não, depois vocês peguem as transparências para ler, vai precisar ler, vai. Né? Não, mas eu queria que ler aqui, não, aqui não vai dar, vocês vão ver que nós vamos ter diversos textos, vai ter que ler em casa, vai. E se eu não quiser ler, bom, aí já fica com você. Você vem aqui na igreja, ouviu, vai esquecer logo, né? Daqui uns 15 dias você vai esquecer tudo que eu falei, por isso que vai ter que ler os textos em casa. Né? 1 Tessalonicenses 5,17 diz o quê? Orai sem cessar. Por que ele diz isso? Porque é possível. Por que é possível? Porque nós estamos na presença de Deus 24 horas por dia. A internet está conectada, porque o perdão foi dado, os pecados foram tirados. Ora, se sabemos tudo isso e não oramos, nós temos que saber por que nós oramos então. Você já se perguntou por que você ora? Vimos o que é oração. Alguma dúvida? Várias, mas aí vocês vão ter que ficar lendo os textos para... Né? E por que nós então, ao invés de responder essa, vamos responder ao contrário? Por que nós não oramos então? Porque não valorizamos o relacionamento com Deus. Veja, por que nós não oramos? Dante, é claro, né? De novo uma pergunta fácil, hoje de manhã a coisa está boa, né? O que é oração? Né? Agora, por que nós oramos? É claro que é para Deus saber aquilo que nós estamos sentindo, é isso mesmo? Mateus capítulo 6, vamos lá, versículo 7. Mateus capítulo 6, versículo 7 diz assim: E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Ora, se Deus nos fala que Ele nos conhece e sabe aquilo que nós vamos pedir antes de nós pedirmos, por que eu e você oramos se Ele já sabe? Portanto, a oração não é para lembrar Deus, não. A oração não é para que Deus conheça as nossas aflições, não é para que Deus saiba, olha, o Senhor não sabe o que eu estou passando, então eu vou contar para o Senhor. Aí dá uma semana, Deus não age do jeito que nós gostaríamos, nós falamos, Senhor, eu vou lembrar o Senhor do que, já falei a semana passada, mas vou lembrar, porque o Senhor deve estar muito ocupado, se eu esquecer. Não é nada disso. Do que nós estamos falando? Deus sabe antes de estar no nosso coração, antes de chegar na nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos pedir. Então por que nós oramos? Vamos para Lucas capítulo 18. Porque na realidade a oração é uma forma de nós nos submetermos ao único que pode solucionar ou dar encaminhamento ou atender às nossas ansiedades e desejos dos nossos corações. É nos submetermos ao senhorio do Senhor. É por isso que nós oramos. E se a nossa vida ela é uma vida de pouca oração, significa que é uma vida de pouco submissão ao senhorio de Cristo. Eu não estou falando ao Senhor Jesus como Salvador, isso já tivemos quando cremos nele. Eu estou dizendo em relação ao senhorio de Cristo. E senhorio tem a ver com salvação, tem a ver com a conversão. E senhorio tem a ver com a santificação. Portanto, se a nossa vida é uma vida de pouca oração, nós temos algum problema na nossa santificação. Mas vamos lá, Lucas capítulo 18, versículo 1 diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus está falando sobre a oração, e a oração perseverante. E ele fala aqui da viúva. Dante, mas eu queria ler, esse aqui é mais, olha aí, 4 textos para ler depois do almoço e antes do soninho, porque com esse tempo todo mundo vai dormir hoje à tarde, mas antes de tirar aquela soneca, leem esses textos. Né? Lucas capítulo 18, ele fala de uma certa viúva. E a viúva foi para quem, hein? Ela foi para a vizinha? Para amigo? Para o jornaleiro? Para um professor? Para quem que ela foi pedir? Para o juiz? Por quê?
Porque nesta situação, o juiz era o único com capacidade e competência para dar a solução para o caso. O que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui é a perseverança na oração. Mas a perseverança no pedido para uma pessoa é reconhecidamente que consegue o quê? Dar a solução para aquilo. Aquela viúva se submeteu à autoridade daquele juiz para resolver o caso dela, porque era o único que ia conseguir dar uma sentença naquela situação. E Jesus lá no versículo 9, ele conta uma outra parábola. E aqui Jesus já começa a entrar e explicar que oração não está relacionada ao Deus nos conhecer. Né? Aqui um parênteses, Deus sabia que Abraão ia oferecer Isaac? Sabia ou não sabia? Sabia, então por que ele pediu? Porque Gênesis 22 diz, depois Deus, o Senhor, e depois Deus Abraão a prova. E lhe pediu Isaac. Deus não sabia que ele ia oferecer? Claro que sabia. Por que então Deus fez isso? Para testar o quê? A submissão de quem? De Abraão mesmo. Segundo a Crônicas 32, 31, diz que Deus nos prova para nos fazer, para que nós nos conheçamos. Não é para que Deus nos conheça, não. Para que nós saibamos quem somos. Esse é o objetivo da aprovação, um deles. Né? Mas vejam, então, portanto, oração tem a ver o quê? Nós estamos nos submetendo ao senhorio de Cristo ou não? Daqui a pouco nós vamos ver esse não, o que significa. Versículo 9 de Lucas 18 diz assim, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo. Mas está falando de oração, por que está falando em confiar em si mesmo? Para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Quem confiava em si mesmo? Aqui, nós sabemos essa parábola, vamos lá. Isso, muito bem, o fariseu. Né? E por que ele confiava em si mesmo? Porque ele falou, eu não preciso de nada. Eu não sou como esse publicano. Esse publicano é pecador, ele nem devia estar aqui. O que ele está fazendo aqui? Agora, eu não. Na realidade, eu não preciso de nada. Eu estou aqui porque eu sou bom, sou justo. Né? E confio em mim. E sabe para quem ele orava? Vocês já pararam para notar isso? Versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava para quem? É interessante, de si para si mesmo. Porque Deus nessa história não era importante. A oração que significa me submeter ao senhorio, para o fariseu, ele não precisava, porque ele não precisava de Deus. Ele confiava nele mesmo, na justiça dele mesmo. Por isso que Jesus fala que o fariseu orava de si, para si mesmo. Não precisava de Deus. Portanto, nós começamos a fazer um paralelo aqui e entendermos o quê? Que ou eu me submeto a Deus, e oração significa o grau de submissão que temos a Deus. Qual é o termômetro para medir isso? Né? A nossa submissão a Deus? Cada um pode fazer isso, um exercício próprio, não requer prática nem tampouco habilidade, ver qual a sua vida de oração. Você utiliza muito o seu tempo para orar ou não? Não. Então você está dizendo que você não precisa de Deus para os assuntos da sua vida. É tão simples quanto isso. Pessoas que não oram são pessoas que não dependem de Deus para as questões da sua vida. Igreja que não ora é uma igreja que diz que, olha, nós até tratamos de coisas religiosas, mas nós não precisamos de Deus nessa história. Oh, esse negócio de oração é importante, hein? O fariseu orava de si, para si mesmo. 1 Pedro capítulo 5. Pedro capítulo 5, versículo... vamos começar desde o 5 até o 7. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns para com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Ora, Deus resiste ao soberbo. O que é soberbo? O autossuficiente. E o que é o humilde? Mateus capítulo 5 diz o quê? Bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. A palavrinha no original humilde lá, sabe qual que é? Mendigo. Mendigo. Né? Vocês já viram o mendigo? Quando é que o mendigo come? Quando alguém dá.
Quando é que o mendigo toma banho? Se fala isso numa classe de adolescente, já fiz esse teste, é terrível, porque eles falam quando chove. Não, mas quando toma banho quentinho e tal, eu preciso explicar, para eles eu preciso explicar. Quando é que o mendigo toma banho? Quando alguém deixa. Quando é que o mendigo usa dorme numa caminha confortável e quentinha? Quando alguém dá. Portanto, o mendigo, o que significa ser um mendigo? Ser completamente dependente. Você está entendendo o que é humilde de coração? Quando Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus nunca foi manso, parece aquela pessoa que é até meio baixinho. Eu sou manso. Não, manso não, porque Jesus entrou no templo para tirar as pessoas que estavam vendendo, e Jesus não chegou para eles e falou assim, não façam mais isso, tire esse negócio daí, eu estou triste com você. Jesus falou assim? Não. Jesus chegou arrebentando, chutando tudo, pegou um chicote, destruiu tudo, e Jesus nunca deixou de ser manso. Portanto, manso não significa ser fleumático. Mansidão está explicado lá em 1 Pedro 3, em relação às mulheres. Muito obrigado, porque vocês nos ajudam a entender as Escrituras. Mansidão significa submissão. E humildade significa dependência. Jesus foi submisso e dependente do Pai. Vamos aprender com ele, né? E aqui o texto está dizendo o seguinte: Deus resiste àquele que não é humilde, ou seja, o soberbo. Se humildade é dependência, o soberbo é independente. Se humildade é eu me colocar diante de Deus, o ser soberbo é ser autoconfiante. Lembra no fariseu? Interessante como a Bíblia é ser conectada, é impressionante como a Bíblia... Por isso que 1 Coríntios diz o quê? Para entender a Bíblia é conferir coisas espirituais com espirituais. Deus não precisa de nada para explicar a Bíblia, é só nós lermos os textos, né? Vejam lá, versículo 6, tá bom, então como é que Deus, o Senhor está falando que o Senhor resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, tá bom. Então como é que eu posso ser humilde então? É só continuar o texto, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Como? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Como é que eu me humilho diante de Deus? Lance sobre Ele a sua ansiedade e a minha ansiedade. É por isso que Filipenses 4:6, o que diz? Em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela súplica com ações de graça. Desta forma, nós estamos nos submetendo ao senhorio de Cristo. Portanto, oração, o termômetro da oração mede o quanto somos dependentes de Deus, ou o quanto achamos que somos autossuficientes. É claro que nós oramos muito na igreja, não é? Porque na igreja nós dependemos de Deus. Também coisas espirituais, nós vamos depender de quem? Agora, e no seu trabalho? Você acha que você estudou muito, né? Afinal de contas, você fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, aqui, lá fora, tem, 3, 4, 5 línguas, e não, Deus, aqui só deixa que eu decido, é? Vai decidir sem Deus. No namoro, no casamento, isso vai depender de nós. Nós vamos querer sermos autossuficientes para decidirmos nessas áreas e não vamos depender de Deus. As consequências nós vamos precisar assumir. Entendemos o que é oração? Esse texto de Jeremias 42 nós não vamos conseguir ler. Mas aí está faltando os versículos, não é para que ler o capítulo inteiro, né? 42 e o 43, mas é muita coisa. Mas, né, nós temos bastante tempo em casa. Então vejam, aqui mostra, eu só vou pegar 2 versículos, vamos lá, porque eu prefiro ler do que falar. Jeremias 42, vamos lá. Não vamos ler todo o texto. Está muito rápido? Está um pouco, né? Mas vai piorar porque nós temos que terminar hoje, né? Jeremias 42, 2 diz assim: E disseram a Jeremias, chamaram Jeremias, o profeta, e falaram para Jeremias: Apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus para nós e por este resto, porque de muitos que éramos só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos. E aí eles chamam Jeremias e falam assim: Jeremias, nós queremos nos submeter humildemente ao Senhor e ouvir dele o que ele tem para nós. E depois vocês leem tudo o que aconteceu, e Jeremias fala: olha, Deus está falando para vocês não descerem para o Egito, fiquem aqui, porque Deus vai mudar o coração do rei da Babilônia.
E eles disseram, não, Jeremias, você me desculpa, mas nós temos que ir para o Egito, porque o rei da Babilônia vai acabar com a gente. E Jeremias falou, não façam isso, Deus está falando para vocês ficarem aqui. E o que eles falam? Depois de ouvirem o que Deus disse. Depois de humildemente buscarem o que Deus estava dizendo. Capítulo 43, versículo 2 diz assim, então falou Osaías, filho de Joanã, filho de Careá, e todos os homens, o quê? Soberbo, acabaram de ser soberbos. Esses homens aqui, no capítulo 42, está dizendo que eles eram os humildes. Por que eles foram soberbos? Sabe por quê? Porque Deus disse a eles, não vá ao Egito. E eles foram o quê? Autossuficientes, chamaram para si a responsabilidade e falaram, Deus, o que o Senhor está dizendo não é isso que vai acontecer. Nós vamos fazer o que nós estamos entendendo, o que as circunstâncias estão nos levando a fazer. E Deus mostra a diferença daquele que se humilha e ouve e obedece o que Deus está dizendo. E daquele que fala, Deus, o Senhor está dizendo isso, mas eu não vou fazer isso não. Porque afinal de contas nós estamos no século XXI. Afinal de contas, organizar a família e o homem liderar, a mulher submeter, os filhos serem obedientes. Isso aqui não está muito na moda. Então, você vai querer seguir quem? Você mesmo? Assuma as consequências. Se for isso, Deus o chama de soberbo. E você vai ter a resistência de Deus, vide 1 Pedro, acabamos de ler. A decisão é de cada um de nós. Entendemos a diferença? Ok. Agora vamos entrar no estudo de hoje. Dante, nós nem entramos, não. Né? Isso aqui é só para entendermos o que é oração. O que é oração e por que oramos. Né? O texto-chave desse capítulo são dois. João capítulo 14, 13 e 14 e João 6, 24. Vamos ler. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 16, até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Com base nesses dois textos, o autor do livro, ele comenta que a oração, ela deve buscar a glória do Pai e a nossa alegria. Nesta ordem. Aqui, né, aquela máxima de que não importa muito a sequência, né, o resultado é o mesmo. Né? Aqui não. Aqui a ordem importa sim. Primeiro a glória do Pai. E depois a nossa alegria. Ah, mas tem a nossa alegria? Que história é essa? Então quer dizer que eu oro para que a minha alegria seja completa? Mas antes de nós entrarmos na glória do Pai e a nossa alegria, nós não podemos deixar passar qual a primeira palavrinha que está aí destacada em vermelho? Vocês estão vendo ou apagou lá? Tudo, né? Na sua Bíblia está tudo? Na minha também. Como é que funciona esse tudo, hein? Você já teve coisa que você pediu e Deus não te deu? Aí nós começamos a espiritualizar a Bíblia, né? Não, esse tudo não é tudo, veja bem, porque esse tudo que Deus quis dizer não é tudo, né? Não, está dizendo tudo. É tudo. Agora nós temos que entender isso. Deus nunca dá uma revelação nas Escrituras de uma forma única e pontual. A revelação nas Escrituras, ela é sempre progressiva. Portanto, nós temos que entender esse tudo desta forma aqui. Primeiro, nós temos que pedir em nome de Jesus. 1 Timóteo 2,5, vamos lá. Só vamos ler um texto ou dois de cada um deles, mas é muito importante que vocês leiam todos esses textos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Porque não há como nós nos achegarmos ao Pai, se não for por Jesus. Por quê? Porque foi pelo sangue de Cristo que o caminho foi aberto. Não há como chegarmos de peito aberto. Não, eu não quero em nome de Jesus. Não, eu quero lá, Senhor, eu quero falar com o Senhor. Não vai ter nem acesso. Portanto, o que Jesus fala, tudo aquilo que pedirdes em meu nome. E é interessante que no Novo Testamento nós temos duas condições. Primeiro, pedirmos ao Pai em nome de Jesus, como homem, e pedirmos a Jesus como Deus em nome de Jesus como homem. É interessante que, se vocês encontrarem, depois vocês me falam, eu nunca vi nenhum texto do Novo Testamento falar para pedir para o Espírito Santo. Tem gente que está fazendo até culto do Espírito Santo, já viram isso? Não é nenhuma crítica não, é uma constatação. Onde é que está isso no Novo Testamento? Mas não é um Deus só. É um Deus só, mas em 3 pessoas, cada um com a sua
função. Quem perdoa pecados? Salmo 32, Deus. Quem morreu na cruz? Jesus. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo? Ué, mas não é o mesmo Deus? É, mas cada um tem a sua função. Né? Portanto, esse tudo, ele será tudo, se pedirmos ao Pai em nome de Jesus, ou a Jesus como Deus em nome de Jesus, como Filho. Romanos 8, Hebreus 7, Colossenses 1 diz isso. Depois, esse tudo é tudo quando? João capítulo 15, vamos lá. João capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Opa! Aquele tudo tem mais um complemento. Aquele tudo é tudo, se nós pedirmos em nome de Jesus, e se nós permanecermos nele, e a palavra dele permanecer em nós. O que é isso, hein? Vocês já se perguntaram? Porque nós temos que entender a Bíblia como algo do nosso dia a dia. Porque se ficar como uma filosofia, permanecer em Deus, e Deus vai permanecer em nós. Isso é maravilhoso. Tá bom, mas isso significa o quê? O que eu e você estamos fazendo segunda-feira para permanecermos em Deus e sabemos que Deus permanece em nós? Para que esse tudo seja verdade. Porque senão nós vamos orar, não sabemos se Deus vai atender, se não vai. Senhor, veja ali o que dá para fazer nessa situação. Como assim? Como é que nós vivemos nossa vida cristã? Porque senão depois você fala assim, chega para um cristão e fala assim, e aí, está tudo bem? Fala, tá, estou indo como Deus quer. Né? Ué, mas é para que a igreja seja completa, está vivendo uma vida medíocre. Está tendo algum problema, Deus não planejou isso. Então vejam, o que é permanecer em Deus? Vamos lá para 1 João, capítulo 2. Se você quiser estudar um pouco mais sobre oração, precisa ler 1 João, precisa estudar 1 João. Qual o capítulo e versículo todo? Né? 1 João, capítulo 2, versículo 5 diz assim: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Versículo 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Opa, como é que eu sei que eu permaneço em Deus? Porque eu não vivo na prática do pecado. Portanto, se você está vivendo na prática do pecado, você nunca conheceu a Deus. Se você nunca conheceu a Deus, você não permanece nele. Se você não permanece nele, a sua oração não vai ser atendida. Versículo 14. Nós sabemos... Vamos ler o 9, né? Tem que ler todo o contexto. Oi? 1 João, o quê? 3, está 2 aqui? Desculpa, é 3. Boa, hein? Não era tradução não, as pessoas falam, isso aqui é tradução. Não é tradução não. 1 João capítulo 3, então. Eu estou lá no 6:10, né? Depois a gente volta para 1 João 2. 6. Lemos o 6 e o 7. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Uma coisa é pecarmos e o pecado ser um acidente na nossa vida. Isso vai acontecer com o novo nascido? Vai, é por isso que nós temos 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas se o pecado não nos incomoda, e o pecado é alguma constante, né? Não há arrependimento na nossa vida, nós temos que dar um passo atrás. Nós temos que avaliar a nossa filiação com Deus. E a filiação aqui, fala, não pode viver pecando, por quê? Porque a divina semente. Que divina semente é essa? São as duas que Jesus fala lá para Nicodemos em João 3. Quem não nascer da palavra e do Espírito. São duas sementes ali. Uma delas aqui. E a outra está em 1 Pedro lá, que é a palavra. Portanto, o que é permanecer em Deus? É não viver na prática do pecado. Vamos voltar então para 1 João 2 agora. Versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Né? Versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. E aí,
é importante ler até o 24. E qual é o destaque aqui? O destaque aqui é não tomar a forma do mundo, né? Versículo 16, não amar o mundo, mas amar aos outros. E como é que nós temos que amar uns aos outros? Isso, muito bem. Como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Ora, então nós temos que amar uns aos outros morrendo pelo outro, é isso? Não? Por quê? Se nós estamos aqui hoje é porque ninguém se atirou embaixo do carro em favor do outro, né? Porque estamos aqui vivos, respirando, né? Ninguém se atirou do 15º andar, eu vou amar meu irmão, vou me atirar do 15º. Não. Ué, então como é que eu e você damos a vida pelo outro, hein? Porque nós temos que amar como Jesus amou. E Jesus amou ao ponto de dar a sua vida. E agora? Você ama o seu irmão? Porque isso identifica o não viver na prática do pecado e o amor de uns para com os outros, identifica se nós permanecemos nele. E isso vai nos mostrar se as nossas orações serão respondidas pelo aquele tudo ou não. Nós amamos ou não? Filipenses capítulo 2 diz que, 2 de 12 em diante, diz que antes de Jesus ir para a cruz, ele fez o quê? Ele não, o quê? Ele não, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele fez o quê? Esvaziou-se. Abriu mão da sua posição. Ele tinha direito de ficar no céu. Ele era Deus. Mas o que ele fez? Antes de ir para a cruz, primeiro ele precisou fazer o quê? Abrir mão da sua posição. Abrir mão dos seus direitos de como Deus permanecer no céu. E aí ele foi obediente até a morte. Morte? A morte de cruz é a consequência final de uma atitude anterior, que foi o quê? Abrir mão. É por isso que nós entendemos 1 Coríntios 8, Romanos 14, quando diz do trato de uns para com os outros dentro da igreja. Normalmente o que nós falamos? Não, Senhor, o Senhor conhece meu coração, e mais um minutinho nós vamos para o intervalo. O Senhor conhece meu coração e sabe que, não, mas aquele meu irmãozinho, ele fica escandalizado por tudo também, né? Ele que cresce, o problema é dele, meu problema é com o Senhor, eu quero mesmo adorar o Senhor. É? Mas Deus não fala isso não. Deus fala, você que é forte, abra a mão em favor do fraco, e o fraco não julgue o forte. Como é que nós estamos nos relacionando? Quando nós estamos dizendo que nós amamos uns aos outros, nós estamos querendo dizer o quê? Ele fica na dele, o problema é dele, eu fico no meu lugar, o problema é meu, porque um corpo não funciona assim. Efésios capítulo 4 diz o quê? Toda junta, né? Todo mundo coopera juntamente para o crescimento naquele que é o cabeça, né? Se nós, de fato, vivêssemos isso, a hora que eu olhar domingo, no meu irmãozinho não está do lado, opa, o que aconteceu com ele? Ele é importante para o meu crescimento. Vocês sabiam que o dom que Deus deu a vocês não deu a mim e vice-versa? Portanto, vocês são fundamentais no meu crescimento espiritual. Vocês sabiam disso? Então veja, o que mostra aqui? Que amar, em primeiro lugar, é abra a mão em favor do seu irmão. Sabia disso? Não, mas eu tenho direito. Não, mas eu estou certo. Tá mesmo, tem direito mesmo. Mas ame como Jesus amou. O dar a vida é a consequência final. Volta, dá uns passos atrás e volta na origem do fato de Jesus ter dado a vida, que foi abrir mão da sua posição, do seu direito. Isso é amor. Ou vamos falar cada um, né? Deus está aí com todo mundo e cada um tem que cresça mesmo. Não. O que é amor? Está vendo permanecer? Duas condições. Não viver na prática do pecado e amar. Vamos para o intervalo? Tem mais 2 tópicos aqui, guardar os mandamentos e ser segundo a vontade de Deus para que ele tudo seja, ocorra de fato. Eu preciso só pedir uma gentileza que nós voltemos às 10h30. Se você quiser continuar tomando café, fique à vontade, mas eu só vou começar a falar. Então, vocês fiquem à vontade para ir voltando nesse tempo, tá bom? Vamos lá, pessoal. De uma forma continuada, né? Aquilo que nos deixa ansiosos, às vezes demora uma semana, um mês, um ano, 10 anos, né? Então nós não temos que isso aí é uma vã repetição? Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo é aquela situação em que você chega, imagina seu filho chegando para você, acordando e fala assim, bom dia pai, bom dia mãe,
eu gosto muito de vocês, muito obrigado pela vida, muito obrigado pelo café da manhã. E aí no dia seguinte ele fala, bom dia pai, bom dia mãe, eu gosto muito de vocês, muito obrigado pela vida, muito obrigado pelo café da manhã. No outro dia ele fala, bom dia pai, bom dia mãe, muito obrigado. No quarto dia você fala, para menino. Por que você não pede a bola que eu sei que você está querendo? Pede, pai, eu quero uma bola para jogar futebol. Vocês estão entendendo o que é vã repetição? E o que podemos deixar, colocar diante de Deus o que nos deixa ansiosos pela oração, pela súplica? Né? Essa é a diferença. Porque senão não daria para nós entendermos Lucas 18, que é o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Né? Ok? Bom, para continuar, guardar os mandamentos. 1 João capítulo 3, versículo 22. A condição do tudo, guardar os seus mandamentos. O que é guardar os seus mandamentos? Versículo 21. Vamos começar um versículo antes. 1 João 3. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos diante dele o que lhe é agradável. Duas condições para o tudo. Fazer diante dele o que é agradável e guardar os seus mandamentos. Então o que é guardar os mandamentos? Eu tenho que pegar a lei de Moisés, colocar embaixo do braço, todos aqueles mandamentos do tabernáculo, fazer tudo aquilo? Não, é só ler o versículo seguinte. Olha lá. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus. Uma condição de permanecer em Deus é guardar os mandamentos. E Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O Espírito, quando nascemos de novo, passou a ser habitação. Né? E o Espírito que é habitação em nós é algo que Deus usa para nos mostrar em que permanecemos nele e ele em nós. E se o Espírito que ele nos deu permanece em nós, vai produzir o fruto dele. Qual é o primeiro fruto? Amor. É aquele amor que nós temos que amar uns aos outros e dar a vida um pelos outros e abrir mão dos nossos direitos, da nossa posição. Está vendo como tudo isso está conectado? E aí é esse Espírito que habita em nós, essa divina semente que faz com que eu não viva na prática do pecado. Então, veja, como é que eu sei que eu permaneço? Eu sei que eu permaneço porque Ele nos deu o Espírito. Ele deu o Espírito quando? Quando nascemos de novo. A divina semente que está em nós não permite que vivamos na prática do pecado. E aí Ele produz em nós o amor que não vai fazer com que pequenos e cumpramos os seus mandamentos. O que é cumprir os mandamentos? Romanos capítulo 13, o cumprimento da lei é o amor. Então vejam. E depois, vamos ler ainda, João 15, 10. Se guardarmos os seus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Precisaria ler todos esses textos estão ligados, né? E é importante que sejam lidos. Então, guardar os mandamentos é crer no Senhor Jesus, porque crendo no Senhor Jesus, Ele nos dá o Espírito que vai produzir o amor em nós. E Romanos capítulo 13 diz que o cumprimento da lei é o amor. Vamos lá, vamos para Romanos 13, só para esse texto é importante. Vamos lá, Romanos capítulo 13. Diz assim, versículo 8: A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. É por isso que quando perguntaram para Jesus, qual é o mais importante mandamento, que Jesus falou? Amarás a Deus sobre todas as coisas, é o próximo. Por quê? Porque se você amar, você não vai adulterar, se você amar, você não vai cobiçar, se você amar, você não vai matar. E aí, eu preciso entrar nisso, eu sei que, né, mas eu preciso entrar nisso. E qual era o problema da lei? O problema da lei é que ela só apontava, é a placa do proibido estacionar. Mas ela não mudava o coração para poder amar. Então a lei acabava no sacrifício. Não cumpriu, oferece sacrifício. Não cumpriu, oferece sacrifício. Não cumpriu, oferece sacrifício. E o que faz a graça? Não cumpriu, veja o sacrifício oferecido. Mas agora eu vou te dar condições, pelo meu Espírito que habita em você, a cumprir o Espírito da lei. E não só a forma da lei, o Espírito da lei. Que é o quê? Não matar, mas não matar no coração. Mas como é que eu posso fazer isso? Pelo Espírito que Deus nos deu. Né? Mas isso é um outro assunto. Vamos lá.
E para terminar, segundo a sua vontade, 1 João capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Onde é que está a vontade de Deus revelada? Porque como não é fácil, né, Dante? Lá no Antigo Testamento era fácil fazer a vontade de Deus. Deus chegava assim e falava, Noé, vai fazer uma arca. Anota aí as medidas, Noé. Mas quem que não ia fazer a arca? Eu e você, talvez. E agora, onde é que está revelada a vontade de Deus? Hebreus capítulo 1. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje nos falou no Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Sabe onde é que está a vontade de Deus para a sua e para a minha vida? Nesse livro que você está na mão. E nós pouco damos valor e pouco lemos, porque afinal de contas a nossa vida tem tanta coisa para fazer mesmo, né? E o que Deus quer que nós façamos? Mas nós não sabemos, que nós não gastamos tempo em ler, não é ler não, em estudar a Bíblia. Porque a Bíblia não é para ser lida, a Bíblia é para ser estudada. Para entender aquilo que Deus quer para a minha vida hoje. Porque aí você fala assim, não, porque no céu eu vou ter tanto tempo para ler a Bíblia, a eternidade toda. Eu vou falar uma coisa para vocês, no céu não vai ter Bíblia. A Bíblia é para nós hoje, o que nós estamos fazendo com ela? Quando me aposentar, aí sim, você já gastou sua vida inteira. E depois chega para Deus e fala assim, Deus, mas que vida medíocre eu tive. Né? E Deus vai falar, você leu o manual? Nem abri. Aí você está reclamando com Deus que a vida é essa vida que nós levamos e não tem muito sentido? Vai ler o manual. Vai saber por aquilo que nós somos feitos. De fato, para termos a alegria completa. Mas vamos lá. Pessoal, alguma dúvida? Várias, né? Mas vocês vão ter que caminhar, ler todos esses textos, aprofundar nisso, né? Bom, vamos abrir para João capítulo 4 e aqui começar o aspecto relacionado ao prazer do cristão na oração de Deus. E o primeiro aspecto destacado no livro é o relacionado com João capítulo 4. E olha, para mim foi algo extraordinário olhar sob esse ponto de vista, né? Vocês lembram da passagem de Jesus com a mulher samaritana, não lembram? Lembram? O que vocês lembram? Aquela mulher samaritana. Que mais? Vamos lá. Isso, muito bem. Jesus chega lá no poço, né? E senta lá do lado e chega uma mulher samaritana. E o que acontece? Ele pede água. Conversa com ela primeiro. Depois ele faz o quê? Ele pede água. Versículo 9 do capítulo 4. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus. Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E aí ela começa a dar, que tem o diálogo aqui com Jesus, como é que você pode me dar água, você nem tem balde para pegar, eu que tenho balde aqui, né? Mas qual foi o problema da mulher samaritana? Qual foi o problema da mulher samaritana? Nós temos que entender isso. Por que a mulher samaritana não pediu água para aquele que podia dar água viva? E quem é a água viva mesmo? Jesus explica lá em João, lá na frente, 7, é o Espírito Santo, né? Mas vamos lá. Por que ela não pediu? Por quê? Quem já leu o livro? Não? Ninguém? Tem que ler. Eu recomendo fortemente ler esse capítulo do livro. Vamos lá, pessoal. Por que ela não pediu água para Jesus? Porque ela não sabia com quem ela estava falando. Não conhecia quem Jesus era. Por isso que ela não pediu. Porque se ela soubesse com quem ela estava falando, ela ia pedir para Jesus, Senhor, me dá a razão da minha vida. Me dá razão para aquilo que eu vivo. E sabe qual é o grande problema nosso? Sabe por que nós não pedimos? Porque nós não conhecemos o Deus que nós temos. Você já parou para pensar nisso? Você e eu conhecemos a Deus como Daniel conhecia e tomou a posição com 14 anos de não se contaminar com as finas iguarias do rei. Por que ele fez isso? Porque ele era de uma educação. Porque nada disso. Porque ele conhecia o Deus que ele tinha. Porque ele conhecia o Deus que ele cria. Por que vocês acham que os amigos de Daniel, quem eram?
Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente sempre lembra os nomes babilônicos deles, né? Ananias, Misael e Azarias, eram os nomes deles. Os babilônicos eram aqueles que a gente sempre lembra. Mas por que eles tomaram a decisão de não se curvar diante da estátua? Porque eles eram rebeldes? Esses jovens são rebeldes. Não. Eles conheciam o Deus que eles criam. Eles tomaram posição que tomaram, porque conheciam o Deus que criam. E nós? Por que nós oramos pouco? Por que nós colocamos pouco diante de Deus? As nossas ansiedades, as nossas súplicas, aquilo que nos tira a paz. Por quê? Porque muitas vezes nós não conhecemos o Deus que nós cremos. Mateus capítulo 22, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E por que não conhecer as Escrituras? João capítulo 5 diz, porque são as Escrituras que testificam a respeito de mim. Não conhecemos o que Deus que deixou para nós conhecermos a respeito dele mesmo. Portanto, a nossa vida não vai ser uma vida de oração mesmo. Veja, imaginem um barquinho, né, em alto mar, e a pessoa está lá, né, por vários dias, e acabou toda a comida, acabou tudo, né, e ela está ali morrendo, né, de sede, de fome, e passa um transatlântico do lado dela. O que ela vai fazer? Se ela souber que lá dentro tem comida, tem bebida, que vai tirar ela daquela situação, o que ela vai fazer? Vocês acham que ela vai pedir ajuda ou não? Vocês acham que, se ela não pedir é porque ela tem, ou já morreu, não é muito boa das faculdades mentais. Mas vai fazer o quê? É claro que ela vai pedir. Ela só não vai pedir se o quê? Se ela não souber que lá dentro tem o mantimento para ela. Portanto, é fundamental conhecermos o Deus que queremos para termos uma vida de oração. Senão, nós não teremos. Todos esses textos mostram isso. Vamos ver alguns só. Isaías capítulo 1, versículo 3 e Oséias capítulo 4. Tem lá, né? Abre lá. Isaías 1 e Oséias 4. Isaías capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Oséias capítulo 4, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Versículo 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Oséias capítulo 6 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Depois Jó capítulo 42, eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Quão profundamente nós conhecemos a Deus. Porque senão, nós jamais vamos chegar a Ele em oração. Nos submeter a um senhorio? Que senhor? De quê? Da minha vida, de tudo? Então quer dizer que Ele cuida de todas as áreas da minha vida, da profissional, da pessoal, da familiar, tudo Deus cuida, né? Da nossa vida sexual, tem na Bíblia isso? Tem. Como é que nós estamos conhecendo Deus que nós cremos? 1 Crônicas, eu creio, 1 Crônicas 29, eu creio que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas como pode ser, né? Um homem adúltero, mandou matar, um homem que fez o censo e que foi orgulhoso quando Deus falou, não faça o censo em Israel. E ele fez o censo para falar, olha quantas pessoas que eu reino sobre elas. Deus falou, não faça isso que você vai ter soberba no teu coração em relação a isso. Ele foi lá e fez o censo. Como é que um homem desse pode ser chamado um homem segundo o coração de Deus? Eu creio que 1 Crônicas 29 nos mostra isso, diz assim, versículo 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, bendito és tu, Senhor Deus de nosso Pai de Israel, de eternidade em eternidade. Tu, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor,
é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riqueza e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo estão a engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graça te damos, te louvamos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudesse dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Davi começou a reconhecer e a entender quem Deus era. Um Deus perdoador, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus que não toma o inocente por culpado, o culpado por inocente, mas um Deus que perdoa até 1000 gerações. Esse é o Deus que nós cremos. Como é que nós estamos nos relacionando com esse Deus? Segundo aspecto, que é o primeiro do texto lá, a busca da glória de Deus. E aqui é muito interessante, nós precisamos atentar para isso. João capítulo 15, versículo 5. E aqui é muito importante. Aqui é muito importante nós atentarmos para esse aspecto. Veja aqui. A busca da glória de Deus. Vocês lembram do texto que nós lemos lá? Vamos voltar um pouquinho aqui. Ó. Tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. As nossas orações estão glorificando o Pai? Para nós sabermos isso, nós temos que entender o que é glorificar o Pai. Para nós sabermos se as nossas orações estão glorificando o Pai, nós temos que saber o que é glorificar o Pai, ok? João capítulo 5, vamos lá. O que é glorificar o Pai? 5:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 8. 15:5, que eu falei? 15:5, desculpa. João 15:5, né? Vou ler de novo. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e vos tornareis meus discípulos. Opa! Dar fruto glorifica o Pai. Então a minha oração vai ser atendida quando eu der fruto, porque o fruto vai glorificar o Pai, né? Agora, quem é responsável pelo fruto? Eu espero que eu venha para cá e vocês todos continuem me acompanhando com os olhinhos, para ver se vocês estão acordados. Ó, vamos lá. Quem é glorificado? Acabamos de ler. Quem é glorificado? Deus, porque nós damos fruto. E quem faz o fruto? Deus. É por isso que Ele é glorificado. Imaginem o seguinte. Imagine que eu fosse uma pessoa tetraplégica. Imagine. Imaginaram? Eu não vou sentar aqui, mas vamos lá. Imaginaram? O que faz um tetraplégico? Isso, muito bem. Mexe só os olhinhos, né? Ó. Não faz. Quem falou? Não faz. Né? Não faz. Ora, e se vocês enxergarem um tetraplégico com banho tomado, alimentado, saudável, e vocês vão visitar o tetraplégico, vocês vão olhar para ele e falar assim, olha, mas como você está evoluindo, você já está conseguindo tomar banho, você está comendo tudo. Ele é tetraplégico, mas ele raciocina, ele ia falar assim, o que está acontecendo com esse cara? O que ele está falando? É evidente que se eu estou assim, o que acontece? Alguém está fazendo por mim, não sou eu. É evidente. E aí esta pessoa, que em sã consciência faria o quê? Chegaria para essa pessoa, olharia, olha que bom e tal, mas ele faria o quê? Ia falar com a esposa, com quem, enfim, que cuida dele, ia falar o quê? Puxa, olha que coisa, como você está cuidando, olha, parabéns, que amor que você está demonstrando. Mas ele ia falar com quem? Com a pessoa que estava fazendo isso nele. Nós estamos entendendo a questão do fruto? Quem dá o fruto e quem é glorificado? É interessante que nós damos fruto e nós queremos que alguém chegue à nossa roça, puxa, você foi bem na igreja, mas que história é essa? Bem aonde? Como assim? Se é Deus quem produz em nós o fruto que vai glorificar Ele. E por que vai glorificar Ele? Porque é Ele quem faz, não somos nós. As nossas orações, nós estamos pedindo para que Deus nos use para que a glória seja para Ele. E para que a glória seja dele, nós temos que estar o quê? Conectados na videira para que o fruto flua através de nós. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15.
versículo 10. Paulo entendeu isso, é por isso que Paulo falou o que falou, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo entendeu que é dar fruto para glorificar a Deus. Paulo trabalhou, Paulo foi usado por Deus tremendamente, mas falando o quê? Eu só fiquei conectado na videira. Deus me usou para produzir um fruto que glorifique a Ele. Veja aqui, demonstra a busca da glória de Deus, demonstra dependência, porque pedimos a Deus o que não podemos fazer. Você pode amar? Pode? Começa amanhã a amar seu inimigo então. Ah, não pode? Então peça a Deus que Ele vai fazer isso. Você pode ter domínio próprio? Pode? Comece amanhã a refrear sua língua. Ah, não dá? Então peça a Deus, porque isso é fruto do Espírito. Você consegue ter longanimidade? Consegue, até que o cachorro não morda seu pé, você perca a hora com a reunião com o chefe que ia dar um aumento para você. Perdeu a longanimidade? Né? O tardio em irar, se perdeu? Tá, por quê? Porque nós não podemos. Peça a Deus que vai produzir esse fruto, porque é fruto do Espírito em nós. Mas quando Ele produzir, dê glória a Ele. Não é porque você ficou melhorzinho do que você era, não. Porque Ele vai produzir isso em nós. E uma vez realizado, a glória só pode ser exclusivamente de quem realizou, do Senhor Jesus. Está entendendo o que é glorificar a Deus? Você está entendendo como a nossa vida pode glorificar a Deus? É Deus produzindo em nós aquilo que nós não podemos fazer para a glória dele. E quando alguém olhar para nós e falar assim, puxa, você demonstrou amor, que Deus extraordinário que você tem. Puxa, você mostrou domínio próprio nessa situação. Puxa, como você está permanecendo em Deus para Ele produzir isso em você. Que Deus maravilhoso. Êxodo capítulo 33. Êxodo 33. E olhem que extraordinário isso. Como é que Deus mostra então isso? Como é que Deus mostra a sua glória em nós? De que forma? Produzindo em nós. Né? E por que Ele vai produzir algo em nós? Êxodo capítulo 33, versículo 18 diz assim, então ele disse, né, Moisés está conversando com Deus, diz, rogo-te que me mostre a tua glória. Senhor, eu quero ver a tua glória. Sabe o que Deus respondeu? Aqui, ó, versículo 19, respondeu-lhe, farei passar toda a minha... Ué, mas ele pediu a glória e Deus mostrou a bondade? Está vendo qual que é a glória de Deus? É a bondade de Deus para conosco, para que Ele seja glorificado, porque é Ele quem vai fazer em nós aquilo que Ele quer ver em nós. Por isso que quando Moisés pediu, Senhor, mostra a tua glória, Ele falou, eu vou te mostrar a minha bondade. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. Mas o que isso tem a ver com a glória? Porque quando Deus fizer isso, Ele vai receber a glória por ter feito. Quem vai fazer? Deus. Em nós. Aquilo que Ele quer ver em nós. Por isso Ele vai ser glorificado. Efésios capítulo 2, versículo 7, depois vocês leem em casa Isaías 42. Efésios capítulo 2, versículo 7. Temos mais 15 minutos e temos que analisar dois aspectos muito importantes ainda. Diz assim, versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Lembraram de Romanos 8,32? Se Deus nos deu, entregou o seu próprio Filho, não nos dará com Ele, graciosamente, todas as outras coisas? Bondade de Deus. Você conhece esse Deus bondoso na tua vida? Você sabe que Deus quer dar para nós, para que agora eu começo a entender, para que a nossa alegria seja completa. Então Deus vai ser bondoso para conosco, para que a nossa alegria seja completa nele, para a glória dele, segundo a vontade de Deus, desde que nós permanecemos nele, ele em nós, façamos a sua vontade, aquilo que lhe é agradável. Se fizermos isso, aquele tudo vai ser tudo, Ele vai me dar tudo para a minha alegria, e a minha alegria vai redundar em quê? Em glória dEle, porque foi Ele que fez isso em mim. Mas que coisa extraordinária! E nós não oramos.
para que a glória seja de Deus. Agora, para a glória ser de Deus, como é que é essa relação? Quem trabalha para quem, hein? Ora, se eu não posso fazer nada sem Deus, quando nós estamos falando que estamos trabalhando para Deus, nós estamos querendo dizer o quê, hein? Ah, que Deus está fazendo isso em nós? Ah, agora sim. Portanto, bom, Senhor, agora eu vou trabalhar para o Senhor, né? Então, Senhor, agora só pode começar a me usar, que eu vou trabalhar para o Senhor. E o que eu faço? Fica sentadinho até a hora que Deus se levantar. Porque a hora que Deus se levantar, você não vai conseguir ficar sentado. O que nós temos que nos ocupar e não nos preocupar, né? Porque ocupar é uma situação anterior da ocupação, por isso chama pré-ocupação, né? Preocupação. Então veja, o que nós temos que nos ocupar é estar conectado à videira. Nós queremos amar, não, olha, segunda-feira eu vou amar, eu vou ter domínio próprio, eu vou ser longânimo, eu vou ter fidelidade, né? Paz, alegria, tudo, Deus, agora vai começar segunda-feira e até meio-dia já foi, você já perdeu tudo, você já viu que você não consegue fazer nada aí, porque eu sou assim, você não é, porque eu sou assim, você me decepciona comigo a cada dia, né? Sabe por quê? Que nós colocamos o foco no fruto e não na árvore. Nós temos que colocar o foco na árvore. A nossa ocupação tem que estar na videira. E qual é a videira? Vamos voltar lá para os 5 minutos iniciais. Nós temos que ter comunhão. Comunhão é oração e palavra, ó. Use a sua vida, o seu tempo inteiro em ter comunhão com Deus, na palavra e na oração. Use isso e deixe o fruto para Deus. Vocês lembram quando Jesus chega para aquelas pessoas e fala assim, eu tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber, estava nu, me vestistes e estava preso, fosse me visitar. O que eles falaram? Nós fizemos isso? Quando? Não lembramos, não. Por quê? Porque a ocupação deles não era essa, a ocupação deles era estar na videira. Isso foi resultado de uma vida. Portanto, a nossa ocupação, nós temos que tirar o foco do fazer, e nós temos que colocar o foco no estar ligado à videira. E o fazer vai ser consequência. Sabe qual é o problema? Porque, domingo passado nós tivemos aula aqui do sofrimento, né? Com o Pedro. Sabe qual é o problema? Que não temos 100% das pessoas engajadas, porque falta pessoas estarem ligadas à videira. Não é que falta atividade, não é que falta disposição, não é que faltam as pessoas estarem ligadas à videira. Ou nascidas de novo, ou ligadas com pecado confessado, porque às vezes o que obstrui o fruto é pecado não confessado. Ocorrendo isso, a glória vai ser exclusivamente de Deus. Portanto, vamos ler agora 2 aspectos importantes. Aqui nós vamos começar a ver o seguinte: quem trabalha para quem? Quando nós falamos que nós estamos servindo a Deus, nós estamos querendo dizer o quê? Que nós estamos trabalhando para Deus. Cuidado. Vamos ver quem trabalha com quem nessa relação, porque se nós estamos trabalhando, a glória tem que ser nossa. Se nós vamos produzir o resultado, nós temos que receber os aplausos. Não somos nós, é Deus? Ora, então a glória tem que ser dada a Ele. Salmo 50:15, vamos lá. Olha aqui, olha que relação perfeita nisso. Vamos ver qual é a nossa parte e qual é a parte de Deus? Eu não gosto muito de usar essa expressão, nós vamos ver lá, nós vamos terminar hoje, se Deus quiser, se conseguimos, no horário, não vamos conseguir. Mas lá no finalzinho para falar o seguinte: qual é a nossa parte e a parte de Deus? Guardem isso. Mas vamos ver aqui qual é a nossa parte e a parte de Deus? Salmo 50:15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Opa, tem atitude de Deus e atitude nossa, né? Qual é a nossa atitude aqui? Invocar. Invocar e agir, invocar e fazer, invocar e o quê? Invocar. Quem vai trabalhar para nos livrar? Nós. Deus não falou, invoca-me, eu vou te dar todas as condições, eu vou te aparelhar, eu vou te fazer uma pessoa. Não. Ele falou, você me invoca, eu te livro e você me glorifica. Que interessante. Nesta frase, nesta situação, quem está trabalhando? Deus. Abre para Isaías 64. Agora eu comecei a entender Isaías 64:4. Aqui. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sabe qual é a sua e a minha ação em relação ao nosso pedido a Deus? Espera nele. Espera nele e para de buscar auxílio no Egito, porque Israel não conseguia esperar, não conseguia confiar, e não conseguia confiar porque não conhecia o Deus que tinha. Por não conhecer o Deus que tinha, pecava. Pecava o quê?
Não esperando. O antônimo de esperar é o quê? Agir. E aí eles foram buscar auxílio no Egito. E Deus falava, espere em mim. Confia que eu vou agir no tempo certo. Não no nosso tempo, no tempo de Deus. No tempo em que Ele quer agir. Então quer dizer que eu vou ficar deitado? Não, Deus não diz isso não. Tem hora que Deus diz ao povo o quê? Tomai posição, ficai parado e vede o livramento que eu vou dar. E tem hora que Deus disse o quê? Por que vocês estão clamando? Andem! Vamos! O que Deus está dizendo para a sua vida? Porque Ele vai dizer isso para você, na sua vida, mas você tem que estar conectado na videira. Você tem que conhecer o Deus que você crê. Vocês estão entendendo que esse tempo que a gente passa na igreja não é um tempo, é gostoso a comunhão, é gostoso estarmos juntos, né? Mas se nós não conhecermos o Deus que nós temos, nós estamos perdendo tempo aqui. Isso aqui na nossa vida diária não adianta nada. Vamos para Atos 17. Atos capítulo 17, versículo 24 e 25. O Deus que fez, aqui Paulo falando, né, lá no Areópago, para o Deus desconhecido, que eles tinham lá um altar para o Deus desconhecido, e ele diz assim no versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Quem trabalha para quem? É Deus quem trabalha para nós. Temos que esperar nele. E esperar não significa passividade. Esperar significa estar conectado à videira. Ter comunhão pela oração e pela palavra, conhecendo o Deus que temos. E aí vamos tomar posição diante de Deus, quando Deus nos levantar para alguma obra específica. Foi assim no Antigo Testamento. Deus capacitando sacerdotes, reis e profetas. É o Espírito, é o mesmo. Só que antes ele ficava sobre isso aí, agora ele habita. Por que há uma mediocridade na nossa vida cristã, então? Talvez o nosso foco esteja errado. Talvez os aplausos estamos querendo direcionar de forma errada. Talvez não estamos sabendo esperar, porque não conhecemos o Deus que nós temos. Frequentamos igreja, temos até carteirinha, temos tudo igreja. Não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou até aula de escola dominical. E quanto que você, durante a semana, está conectado nessa videira? É isso que vai fazer diferença? Porque se não for, nós estamos perdendo tempo. E sabe o que vai acontecer? Vai ser uma frustração tão grande chegar no final da vida e falar assim, puxa, mas eu fui tão religioso e olha o que minha vida aconteceu. E Deus falou, mas a religiosidade não vai te servir de nada. Se nós não tivermos uma vida pessoal. E é pessoal. A esposa vai dizer, meu marido está fazendo, minha mulher, meus filhos vão em todo acampamento, que maravilha, meus filhos estão consagrados. Não. É vida pessoal com Deus. Isso que vai fazer diferença. Vamos caminhar. Esperar nele aqui. Vamos ler 2 Coríntios 1. Também é importante. Eu grifei aqui para não esquecer de ler. 2 Coríntios capítulo 1. E os outros? É para vocês lerem em casa. Né? Vamos lá. Tem mais 10 minutinhos. Mas meu relógio é 7, mas que eu vou passar alguns minutos. Né? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Por que eles tiveram a sentença de morte num propósito soberano de Deus? Para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Paulo entendeu o que significa depender de Deus. Paulo entendeu que quem trabalhava para quem, mas precisou entender na prática. Falou, Paulo, eu vou fazer o seguinte, sentença de morte, você vai morrer daqui 2 horas. E Deus livrou. Foi ele que saiu da situação ou Deus livrou? Deus livrou. Você está vendo porque Deus nos coloca em algumas situações da nossa vida? Não, mas Deus, e agora? Eu estou falando, por que o Senhor não deixa passar por isso? É para nós entendermos que quem vai livrar é Ele.
Nós temos que ter experiências pessoais com Deus. Está vendo porque a aprovação, quem estava aqui domingo passado pode ver um pouco isso. Está vendo porque a aprovação faz parte da nossa vida cristã? Se você está querendo uma vida de sombra e água fresca, esqueça o cristianismo, não siga Jesus. Porque a vida com Jesus é uma vida de perseguição, provação, tribulação, tentação. Aqueles que quiserem viver piedosamente que serão perseguidos. Essa é a vida cristã, é isso mesmo. Mas vai formar o nosso caráter como caráter de Cristo. Sermos homens maduros e mulheres maduras, com a estatura de Cristo. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Isso é cristianismo. Vamos lá. Aqui, algumas frases que eu destaquei interessantes do livro. O Evangelho não é um anúncio, precisa-se de ajuda. Deus não está precisando que nós trabalhemos para Ele, não. Deus não está precisando dos nossos recursos financeiros, coisíssima nenhuma. Ele é dono da prata e do ouro. Do que nós estamos falando? Não, Deus, olha, esse mês eu dei tanto. Vê lá, hein, Deus, que o Senhor vai me aprontar. Vê lá, hein. Deus está falando, do que você está falando? Deus não precisa, e não precisava dos peixes, quando chegou em João capítulo 21, falou o que para os discípulos? Joga a rede para o lado. Né? Eles falaram assim, bom, mas ficamos aqui a noite inteira pescando, vem aí e fala para jogar a rede. Não, mas alguém falou isso aqui lá no capítulo 6 de Mateus e deu certo. Jogaram a rede, o que aconteceu? Puxaram 153 grandes peixes. Né? E aí? É claro, Jesus estava com fome, estava precisando dos peixes dele, não era isso? Não, porque quando ele chegava na praia, Jesus já estava com os peixinhos lá na brasa. Que interessante, Jesus não precisa dos nossos peixes, não. Mas o que ele fez quando eles chegaram na praia? Me vê um pouco dos seus peixes. Mesmo sem precisar, Deus usou dos peixes que eles apanharam no mar. Olha que Deus extraordinário. Mesmo sem precisar, Ele nos faz partes desse projeto dele. Né? E nos faz participar. E depois vai chegar no céu e vai nos dar galardão ainda. Esse é o Deus que nós queremos. Você crê nesse Deus? Que não precisa dos nossos recursos, mas Ele permite com que nos dá a oportunidade e a graça de participarmos, para que depois Ele nos dê galardão por isso. 1 Coríntios capítulo 3. Mas uma ordem para nós pendurarmos um anúncio. Preciso de ajuda. Não glorificamos a Deus atendendo às suas necessidades, mas orando para que Ele supra as nossas e confiando na sua resposta. Você quer glorificar a Deus? Dependa dEle, confie nele, espere nele. Não vá para o Egito buscar recursos. Aqui, para nós terminarmos, essa aqui é a segunda coisa importante e última. Servir a Deus é sempre receber, porque o doador é quem recebe a glória. Diferença entre outros deuses. Enquanto vocês estão abrindo para 1 Pedro capítulo 4, deixa eu dar um exemplo. Qual é a diferença entre Deus e os deuses, hein? Qual que é a diferença? Não, é claro, Deus é diferente. Deus falava que é diferente. E por quê? Por que Deus é diferente dos outros deuses? De todos aqueles do Egito, por exemplo, que tinham nomes, né? Todos os deuses que foram... Todas as pragas do Egito, as 10 pragas, foram juízos sobre deuses que tinham nomes no Egito. Né? Sabiam disso? Não, então precisa dar uma lida lá. Vamos lá. Por que Deus é diferente? Por que Deus, em 1 Reis, capítulo 17, quando Elias chega para os 450 profetas de Baal, e eu não sei porque essa ordem, você já viu 1 para 450? Foi a mesma proporção de Gideão. Lembra de Gideão? Que sobraram 300 homens? Pega a proporção quantos midianitas, dava 1 para 450. Não sei porquê, mas a proporção era a mesma. Então veja, por que lá para os 450 profetas de Baal, qual que é a diferença entre Deus e os deuses lá de Baal? Qual a diferença? Deus falou que não é igual, não é? É igual ou não é? Não. Qual a diferença? Oi? Só há um Deus, mas e por que ele é diferente dos outros? Porque Ele criou tudo. E aí? Oi? Opa, Ele pode ouvir e agir? Sabe por que Deus é diferente dos outros deuses? Porque Elias chega e fala assim, pede então para os seus deuses descer fogo do céu, vamos ver, vai, pede. Por quê? Eles têm olhos e não veem, tem Salmo 115, tem boca e não falam, tem nariz e não cheiram, porque o nosso Deus, nesta relação entre o servo e o Senhor, quem trabalha na minha relação com o Deus vivo é Deus. Nos deuses produzidos, quem trabalha são os homens. Quem que tinha que carregar o homem? Quem tinha que carregar os deuses? Os homens tinham que fazer, talhar, carregar, colocar ele em coisa, tirar. Quer dar uma voltinha? Vem cá, vamos dar uma voltinha, põe aqui. Quer voltar? Vai lá, põe aqui. Por quê? Porque ele não faz nada, ele não age, ele não trabalha. O nosso Deus é diferente. O nosso Deus, quem trabalha na relação, nós, do servo e do Senhor, é o Senhor. Lembra?
Jesus não veio para ser servido, lembram disso? Ele veio para ser. O Senhor servindo, esta é a relação do nosso Deus. Ele serve, Ele faz, Ele age para ser glorificado. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quem faz é Deus. Quem serve, faça-o na força que Deus supre. Tem a ver tudo com João, tem a ver tudo com João 15, com a produzir fruto. O produzir fruto tem que estar na árvore. Quem vai produzir o fruto? É a árvore. O galho não chega na segunda-feira, eu vou produzir uma laranja, eu vou amar, eu vou ter domínio. Não, ele não faz isso. O que o galho faz para produzir a laranja? Oi? É instrumento. Sabe o que ele faz? Nada. Ele só está grudado na laranjeira. Agora o problema é que nós não estamos grudados na laranjeira. Ou, quando estamos grudados, tem o quê? Tem pecado que está obstruindo passar a seiva para produzir a laranja. E nós estamos querendo produzir a laranja. Tira o olho da laranja. Salmo 123, 2 diz: o servo aguarda a ação do seu senhor, e a serva aguarda a ação da sua senhora. Se você é servo e empregado num campo, o que você vai esperar para... Você chega, você acordou, eu sou servo, eu vou trabalhar no campo, né? Pessoal, quem precisar sair, já são 11h15, para pegar as crianças, mas a gente já está terminando. Eu preciso falar do dinheiro ainda, servo, servir a Deus é o dinheiro, mas nós vamos terminar com isso. Então veja, o servo, o que ele faz? Ele aguarda o Senhor dar as ordens. Está aqui a semente, está aqui o arado, a terra é minha. Eu só vou te colocar para fazer aquilo que eu vou permitir, vou dar condições que você faça. Né? O bom serviço é sempre receber misericórdia, e como consequência, daremos fruto por intermédio dele. Queremos reconhecimento daquilo que não fazemos, que não fizemos, né? Quando nós queremos alguém, aí chega em alguns momentos e fala assim, puxa, eu espero ser reconhecido por tudo aquilo que eu fiz na igreja, olha Deus, né? E Deus está falando, mas você fez o que mesmo? Me lembra aqui que eu não estou conseguindo lembrar. Você quer um reconhecimento, aplauso por quê mesmo? É por isso que em Mateus, Deus diz o seguinte, se você já recebeu o aplauso dos homens, você já recebeu o seu galardão. Você está achando que foi você que fez mesmo, então está aí, já está dado. Agora, quando fazemos, capacitados por Deus, a glória tem que ser dele. Lembrem do paraplégico. Mateus 6. E para terminarmos, eu quero terminar, isso aqui é bem interessante. Mateus 6, 24 diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, não poder servir a Deus e as riquezas. Né? O que significa servir a Deus? Se servir a Deus significa trabalhar para Ele, como é que nós servimos as riquezas? Como? Se doando para as riquezas? Mas como é que é isso? Eu acordo segunda-feira, eu coloco uma nota de R$100 no meu criado mudo, olho para ela e falo assim, o que você quer que eu faça para você hoje? Não é assim. Então como é que nós servimos as riquezas? Trabalhando para ter mais riqueza? Mas aí nós servimos a riqueza? Pessoal, para nós, vamos lá, nós servimos a Deus? Servimos, claro, né? Afinal de contas, um domingo aqui na escola dominical, como é que diz que não servimos a Deus? Né? Bom, para nós sabermos o que é servir a Deus, então nós temos que ter certeza do que é não servir a riqueza, porque se são incompatíveis, para eu servir um, eu não posso estar servindo o outro. Para eu não estar servindo as riquezas, eu tenho que saber o que não é servir. Compreendeu? Complicou? Então eu preciso, para saber se eu estou servindo a Deus, eu tenho que saber que eu não estou servindo as riquezas. Eu estou servindo as riquezas? Não. Mas o que é servir a riqueza, então? Oi? Que interessante, né? Sabe o que significa servir a riqueza? É esperar dos recursos financeiros aquilo que vai me dar alegria. Porque quem comanda os recursos financeiros sou eu e você. O dinheiro está no nosso bolso. Nós que vamos tomar a decisão. Mas o que significa servir? A nossa alegria vai vir o quê? Daquilo que eu puder ter recursos para comprar.
Desta forma eu estou servindo as riquezas, porque eu estou esperando deste recurso em que eu vou aplicar a minha alegria. Eu estou esperando das riquezas o resultado que ela vai me dar para eu me tornar alegre ou não. Agora vamos fazer o contraponto com o Senhor, então? Como servimos ao dinheiro? Recebendo e usufruindo o que Ele nos proporciona. É assim que servimos ao dinheiro. Ninguém serve o dinheiro e fala assim, não, olha, eu tenho a nota de 100 reais, eu vou trabalhar bastante e eu vou chegar aqui à noite e vai estar 120 reais aqui. Claro que não é isso. Mas nós servimos às riquezas esperando dela algo que vai nos dar alegria. Como servimos a Deus? Recebendo e usufruindo o que Ele nos proporciona. É por isso que é incompatível. De quem você está esperando a sua alegria? Das riquezas ou de Deus? De quem? De quem você está aguardando que vai satisfazer a sua alma? Das riquezas ou de Deus? São incompatíveis, hein? De quem vamos esperar para nos proporcionar uma alegria completa com os resultados que recebemos? Do Senhor Jesus? Então conheçam, busque a sua glória, espere nele, submeta-se a ele, confie nele e obedeça. Deus pretende exaltar-se a si mesmo trabalhando para aqueles que nele esperam. A oração é a atividade essencial da espera por Deus. O reconhecimento da nossa incapacidade e do seu poder, o pedido por sua ajuda, a busca por seu conselho. Assim fica evidente porque Deus manda tantas vezes que oremos. Seu propósito no mundo é ser exaltado por sua misericórdia. A oração é o antídoto para a doença da autoconfiança, que se opõe ao objetivo de Deus de obter glória ao trabalhar por aqueles que nele esperam. Para nós terminarmos, por que não oramos então? Porque ou não conhecemos a Deus, ou não queremos nos humilhar e nos submeter a Ele, ou somos arrogantes pensando que algo parte de nós ou está sob o nosso controle, ou não queremos reconhecer nem dar glória ao Pai por intermédio de Jesus pelos resultados que acontecerem na nossa vida. Afinal de contas, eu estudei tanto para chegar nessa posição. Nós não queremos dar glória para quem trabalhou por isso. E quem fez isso? Nabucodonosor, vide Daniel. Deus fez o quê? Não reconheceu que fui eu que te coloquei isso? Então você vai pastar como um animal. E ele foi literal, né? Às vezes a gente fala para alguém, vai pastar, não, Nabucodonosor foi literal, né? Qual que é a parte de Deus? Ser misericordioso, bondoso, gracioso, perdoador. Um Deus que quer nos dar, fazer com que a nossa alegria seja completa. E a nossa parte? Espere nele e glorifique-o pelos resultados. Vamos orar? Senhor Jesus, queremos te agradecer, ó Pai, pelo privilégio da oração, pelo privilégio de, ó Pai, nos submetermos ao teu senhorio e aguardarmos de ti, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor quer ver em nossas vidas. E queremos te glorificar, ó Deus, como Deus que o Senhor é, perdoador, misericordioso, bondoso. O Senhor age, ó Deus, em tudo, ó Pai, a nosso favor, para que a nossa alegria seja completa no Senhor Jesus. E é por isso que queremos te glorificar como Deus que o Senhor é em nossas vidas. Pai, que isso não seja apenas um momento, um estudo, uma meditação na Tua Palavra, mas clamamos que o Teu Santo Espírito faça isso em cada um de nós no dia a dia. E que isso se torne vida em cada um de nós. Seja prático, seja algo, ó Deus, colocado pelo Teu Santo Espírito em cada um de nós, para a glória do Teu nome. Pedimos isso e te agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.